Jesus está nesse lugar. Jesus está tocando, Jesus está curando, Jesus está fazendo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. E nós somos esse povo que crê. Nós não cremos só porque nós vimos algo, não, mas nós cremos porque nós sabemos que Ele é fiel para fazer todas as coisas e Ele vai fazer. O Senhor vai fazer todas as coisas. Se assente, mas não perca essa unção, irmãos. Continua. Sinto que Deus quer fazer algo nesse lugar. A Bíblia diz lá em Mateus 9:35, irmãos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo, todas. Você entende isso? Jesus andava pregando o reino e Ele curava todas as enfermidades, não ficava uma, irmãos. Eu não creio num evangelho onde Jesus fez pela metade ou deixou alguns para trás, não. Mas eu creio num evangelho de poder, por onde Ele passava, as pessoas eram curadas. E Ele está aqui nessa noite. Ele quer nos curar. Não é desejo de Deus que o seu povo ande doente, ande cabisbaixo, ande sofrendo. Não foi desejo de Deus a doença. Marcela, então por que ela existe? Lá no Éden, quando o homem e a mulher desobedeceram ao Senhor, eles pecaram. E eles abriram as portas para a doença e a morte física. Isso não era plano de Deus. Deus não planejou isso. Deus não queria que eu e você sofrêssemos com essas coisas aqui na terra. Mas o Senhor, Ele é bom e Ele é fiel. E Ele tem um plano perfeito. Jesus não veio somente para salvar nós, mas Ele veio para curar as nossas enfermidades também. Ele levou naquela cruz, assim como diz em Isaías 53:4, e verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou dores sobre si, e nos reputamos por aflitos e feridos e oprimidos de Deus. Nós precisamos tomar posse disso, irmãos. Jesus levou toda a enfermidade na cruz. Jesus não levou a sua enfermidade porque a enfermidade não é sua. A gente tem que parar de falar minha doença, minha dor de cabeça, minha isso, não é sua. Isso não nos pertence. Essa doença, esse mal vai passar. Porque está na cruz do Calvário. Está consumado, foi levado sobre ele. Nós temos que tomar posse dessa verdade. Eu não sei qual que é a cura que você veio buscar hoje, mas ei, deixa eu te dizer algo. Gera fé no seu coração, creia no seu coração, porque Ele está aqui e Ele quer te curar. Ei, aleluias! Irmãos, não tenha medo, não tenha receio. Quantas vezes for preciso, vá até o Mestre, vá até o Senhor. O desejo de Deus é curar a todos. Quando eu preparava essa palavra ao Senhor, o Espírito Santo falava isso muito forte no meu coração. O meu desejo é curar a todos. O meu desejo é curar o meu povo. O meu desejo é vida longa para o meu povo. O meu desejo é alegria, é paz. Oh,
Eu sinto Deus tocando em emoções. Onde havia tristeza, Deus está derramando alegria. Ele está colocando agora. Seja inundado. Seja inundado por essa alegria agora. Seja inundado, seja tomada por essa alegria. Laramanassurié. Ele está aqui. A presença dele é muito forte, irmãos. Jesus está nesse lugar. Se você está bem, vai pensando em alguém que você conhece, algum familiar seu que talvez não pôde vir aqui porque não estava bem. Você tem poder para curar. Lembra? Jesus nos disse: imporão as mãos e eles serão curados. Jesus não deu nomes, ele disse nós, aquele que crê. Então, se você crê, Ele está fazendo. Esse é tempo de reconstruir, irmãos, e sermos reconstruídos em fé, crendo nas promessas de Deus, crendo naquilo que Ele vai fazer, tomando posse da palavra, tomando posse daquilo que Ele tem para nós, da sua palavra. Assim como eu disse, Mateus 4:23 ressalta e reforça isso também. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias. Todas! Você crê? A Bíblia diz em João 11:40 que se creres você verá a glória de Deus. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus sobre essa área da sua vida, sobre isso que você tem buscado. Oh, Rabanamassurié. Deus é poderoso, irmãos, para fazer todas as coisas. Mas nós precisamos ir até Jesus, nos apresentar. Apresente suas petições essa noite. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está ouvindo seu coração. Ele está ouvindo o seu clamor aí no seu lugar. Jesus, Ele quer fazer. Jesus, Ele quer restaurar vidas, transformar. Aumenta a sua fé nessa noite. Porque o Senhor está aqui. Lembre-se. Ele levou as nossas enfermidades naquela cruz. Você pode até aqui ter recebido um diagnóstico. Mas deixa eu te falar. Maior que isso é a palavra de Deus. É a palavra que está sobre você. E essa palavra diz: ei, eu quero curar a todos. Eu quero curar a todos. Você não vai mais andar sobre palavras de homens, não. A partir de hoje você vai andar sobre a palavra de Deus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou. Creia. Jesus andou por aí curando a todos. O impossível que é para o homem, para Deus não é. Se a gente somente crê, nós veremos a glória de Deus. Você crê? Você pode estar aí pensando: mas Marcela, parece ser tão fácil para você falar. Parece ser tão simples. Você não sabe o que eu tenho passado. Deixa eu te dizer, eu não, mas Ele sabe. Ele está te abraçando nesse momento e está dizendo: ei, filha, filho, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Um dia eu estive do outro lado também, onde eu achei que não ia ficar tudo bem. A minha história, os meus processos de cura, milagres de Deus, irmãos, começou em 2017. Eu estou viva pela graça de Deus, porque Ele tem uma obra. E até que as promessas de Deus se cumprem em minha vida, eu sou imparável. 2017,
eu recebo um diagnóstico que eu estava com uma doença no colo do útero, em estágio avançado para virar câncer. Imagina, irmãos, uma jovem. Eu não era casada, não conhecia meu esposo, mas eu tinha sonhos de me casar e ter filhos. Sabe, aos olhos humanos, recebi aquele diagnóstico num hospital público, num posto de saúde. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus, o que vai acontecer comigo? A médica olhou para mim e disse: você vai entrar numa fila, porque o seu estado está grave, você precisa de uma cirurgia urgente. Mas aqui é o SUS, tem uma fila. Eu lembro que enquanto ela preparava toda a papelada, eu pensei assim: vou falar com a minha mãe, porque ela tem dinheiro. Ela vai pagar um hospital bom e eles vão me curar. Aquela médica não sabia o que eu pensei, irmãos. Ela parou de escrever e ela olhou para mim e falou assim: ei, não é para você procurar hospital nenhum, lugar nenhum. Vão te chamar em 15 dias. Eu tomei um susto. E eu falei: meu Deus, será que eu falei alto? Será que... E o Senhor começou a falar no meu coração: aquilo que eu vou fazer não vai ser nomes, não vai ser lugar, não vai ser o melhor médico, vai ser eu que vou fazer, eu que vou operar. Creia! Irmãos, em 15 dias me chamaram. Não era o melhor hospital, não foi um sírio-libanês, mas foi o lugar ao qual o Senhor escolheu para me curar. 2018, virou 2018, que estava bem no finalzinho. Fui para o hospital, comecei a fazer todos os exames. Me operaram. Saí da cirurgia. A médica falou para mim: estava um pouquinho grande, a gente teve que retirar uma parte do colo do seu útero. E tem algumas funções do seu corpo que elas não vão voltar a funcionar como antes. E eu tipo: o quê? Você não vai ovular. No português mais claro, estamos em família. Você não vai mais menstruar, você não vai ovular. Mas se você quiser ter um filho, você tenta, faz inseminação, adota alguma coisa. Pensa você ouvindo isso de um médico. Eu olhei, falei: não, você não está entendendo. Eu vou ovular. Eu vou. Eu lembro que no hospital ainda, irmãos, internada lá, eu coloquei a mão no meu útero. E eu falei: Senhor, eu já vi o Senhor fazendo crescer perna, eu já vi o Senhor fazendo crescer braço, eu sei que o Senhor pode operar o sobrenatural, eu não aceito. O Senhor me deu uma palavra que me disse que não abriria a mão de eu ter filhos naturais e filhos espirituais. O Senhor foi específico, então eu não aceito esse diagnóstico médico. As funções do meu corpo vão voltar a funcionar. Irmãos, eu saí daquele hospital ovulando 15 dias seguidos, para a honra e glória de Deus. Os médicos sem entender. Parou 2 dias, voltou mais 15. Eu falei: isso é para confundir os médicos. Eles não disseram que não ia mais acontecer, mas Deus disse que sim. A cura é completa, irmãos. Não tenha medo, não tenha medo de orar, não tenha medo. Você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, você tem tudo. Mas não para por aí não, irmãos. O inimigo continuou querendo tentar roubar a promessa de Deus. Quando você faz um tratamento assim oncológico, você começa a ser acompanhado mensalmente por alguns anos. 2019, em uma consulta de rotina, a médica vira para mim e fala: o que aconteceu com você? Aí eu: sobre o que a senhora está falando? O que aconteceu dentro de você especificamente? Eu falei: gente, eu não estou entendendo. Você está com úlceras por todas as cavidades da sua genitária. Você está cortada por dentro. Você está com endometriose. Você está com algo que eu nem sei direito o que é. Eu passei com você mês passado, o que aconteceu? Irmãos, pasmem, eu fiquei com essa cara igual a vocês. Eu falei: eu não sei.
Eu lembro como se fosse hoje, ela ainda segurou na minha mão, porque ela sabia que eu era crente, porque eu sempre falava para ela, ela falava assim. Ela falou para mim, eu não sou sua pastora, ela não está aqui. Me fala, você fez alguma coisa? Eu falei, não fiz nada. Eu sou crente, fiel ao Senhor. E aquela mulher falava, não bate. Vou ter que te internar de novo, você vai ter que ir para a cirurgia novamente, você vai ter que fazer um monte de exame, a situação, tratamento. Ela não falou que estava horrível, irmãos, mas pela cara dela, parecia que eu ia morrer. E aí eu lembro que eu saí de lá e falei, já sei, eu vou orar. E Deus começou a falar comigo. E eu procurei a minha pastora. E nós oramos. Porque eu falei, eu não aceito. O Senhor já me curou. Eu lembro que eu passei por um processo com ela ali de oração. E tinha uma outra irmã com a gente orando também. E essa irmã não sabia de nada. E ela falou assim, eu vejo uma bola preta saindo pelo meio das suas pernas. Enquanto a minha pastora orava e me tirava do lugar onde eu estava em oração. No dia seguinte, eu fui e repeti os exames com a médica. Porque ela marcou uma reunião com vários médicos para falar do meu caso. Está lá eu. E os médicos me revirando de cima para baixo e falando isso e aquilo. E a médica brava e sem entender nada. E eu já, o que está acontecendo, gente? Se eu for morrer, me avisa, né? Preciso pelo menos me despedir. Né? Ou senão eu vou falar, gente, terça demais aí, que piorou. O médico fala, doutora, não tem nada aqui do que você falou. Não tem um corte, não tem uma úlcera, não tem uma endometriose. Ela olhou e falou, estava aqui. Eu lembro dela vindo e falar, estava por todos os lados. Estava aqui. Essa menina estava muito mal. Ela olhou para mim e disse, o que você fez? Eu disse, eu não, Deus fez. Oh, aleluias! Sim, eu creio em ti, Jesus, eu creio. Oh, Deus. Mas não parou por aí, irmãos. Quem me vê aqui não sabe as sandálias que eu calcei. Mês seguinte, a médica diz, menina, o que tu tem? Descobri um mioma em você agora. Falei, mas misericórdia, onde esse mioma está? Geralmente uma pessoa com mioma fica com a barriga grande, eu nem barriga tinha. E ela me disse que o mioma estava do tamanho de uma manga. Eu falei, gente, deve estar escondido na costela, não é possível. Ela falou, você está com um mioma na frente do seu útero. Você precisa operar urgentemente, porque não tem tratamento para esse tipo de mioma que você está. Ele não dissolve. A gente precisa tirar ele, para que ele não afete seu útero. Operei em fevereiro de 2018. Fevereiro de 2019, eu entro na mesa de cirurgia, novamente. Faço uma cirurgia cesárea. Quando me abriram o mioma não tinha 6, tinha 9. Era desse tamanho, ela me mostrou depois. Aonde estava? Só Deus para guardar. Não é verdade? Mas o milagre é completo. Aí, nesse processo, eu já tinha encontrado meu esposo, a gente estava fazendo corte. Me ajudou na recuperação, ia lá em casa depois do trabalho, cozinhava, limpava. Olha que lindo. Te amo, amor. Semeando. Mas quando eu saí daquela cirurgia, eu lembro que a médica falou assim para mim, você pretende ter filhos? Eu falei, lógico, muitos, quantos Deus quiser dar. Ela, nossa, mas a sua idade? Eu falei, não, idade não é nada para Deus não, fica tranquila. Deus é tranquilo com essas coisas. Então, quando você tiver um neném, você não pode ter parto normal, tem que ser cesárea. E ela só falou isso. Aí eu lá, com a minha fé avassaladora, eu falei, ela não sabe o que diz. Deixa, né? Vou ter do jeito que Deus quiser. 2019, no meio de 2019 eu caso. Em 2020, descubro que estou grávida. Oh, aleluias! Eu fui liberada um mês antes da oncologia.
cirurgia, eu fui liberada, mês seguinte eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, ai Deus, nem para ter segurado para falar para a médica, viu? Como não dava para ficar grávida? Mas Deus sabe de todas as coisas. Descobri que eu estava grávida, toda feliz. O médico vira para mim, a médica, né, e fala assim, sua gravidez é de risco. Na hora que eu ouvi aquilo, irmãos, ele começou a falar um monte de coisa. Sua gravidez é de risco. Você fez 2 cirurgias, isso e aquilo. A voz dele, tipo, vagueou na minha mente. Eu só lembro que eu coloquei a mão no meu útero, a mão no meu bebê. Eu ainda não sabia que era uma menina. E eu falei, sim, bebê. Você viu que ela falou em pensamento. Eu falei, você é um risco. Mas é um risco para o inferno. Porque quando você nascer, o único risco que você vai ser para o inferno, porque você vai saquear o inferno. Você não é um risco, você é bênção na minha vida. Eu comecei a declarar ali. O diabo muitas vezes gosta de usar as palavras do Filho de Deus e torcer, né? Falei, vou torcer a dele também agora. Peguei, ele disse que minha neném é um risco, então se segura. Vai ser um risco para você, capiroto. Porque a profeta é cheia de fé. Eu estava trocando ela antes de vir para cá e ela já estava orando com a mão assim no peito. Ah, babá. Eu falei, isso mesmo. Deus vai fazer. Comecei a ir para o alto risco. Cheguei lá, irmãos. A médica do alto risco começa. Um kit de pode, não pode. Você não pode, não pode, não pode. Eu falei, gente, que eu posso aqui? Viver, respirar? O que você faz da sua vida? Sua neném vai nascer de 6 meses. Eu, não, 9. Não, 6, 9. Ela falava 6. Eu falava, não, 9. Ela, eu estou falando que é 6. Eu estou falando que é 9. Foi 9 que Deus disse. Você não pode abaixar, você não pode levantar, subir, descer, fazer isso, fazer aquilo. O que você faz da vida? Eu falei, cuido de um senhor. De quase 100 quilos, acamado, e no momento ele usa fralda. Deus está me preparando já para a maternidade. Eu lembro que ela falou, você não pode fazer isso. Eu falei, doutora, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Só é eu e meu marido trabalha. Estou desempregada, meu senhorzinho também. Você está por sua conta e risco, porque você tirou uma parte do seu colo. O seu colo não segura o seu útero. Mas, irmãos, quem segurava o meu útero não era meu colo, era Deus. Ela não sabia isso, era Deus com a mão dele. Deus disse para mim, eu vou segurar o seu colo até o fim. Ela disse, você vai precisar fazer uma cirurgia. Eu falei, cirurgia? Como assim? Eu estou grávida de 3 meses. Nós vamos ter que fazer uma amarração entre o seu colo e o seu útero. E eu falei, qual que é o nome dessa cirurgia? Ela, o nome da cirurgia é amarração. Eu falei, está amarrado, em nome de Jesus. Isso vai acontecer? Não. Não. Eu falei, aí que eu comecei a orar. Deus, eu disse que ia segurar esse colo. Aí você vai segurar até o fim esse útero, o colo, tudo aqui dentro. Essa mulher não encosta em mim, não. Só na mesa de cirurgia. Só lá. Ela mandou fazer o exame. E eu fui declarando que eu não ia fazer. Ela falando, você vai fazer. E eu, não vou, você vai, não vou. Eu falei, acho que quando ela me via, ela ficava assim. O exame chega. O meu colo, ele media 2 centímetros, 2 milímetros. É uma coisa assim que eles falam. O colo normal tem que ser entre 4 e 3,5. O meu era bem pequenininho mesmo. Ela falou, se tivesse 1 milímetro a menos, você ia para a cirurgia. Você está na risca. Eu falei que eu não ia? Mas você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode, não pode. Ela ficava, não pode. Irmãos, e eu não fazia isso porque eu não estava ouvindo a palavra dela, não. Eu tinha fé na palavra que Deus me deu. Deus me disse que cuidaria de tudo até o fim. E o milagre seria completo. Passaram-se 4 meses, ela começou a me dar remédio para segurar a neném, 5 meses, remédio. Chegando no 5º mês, ela fica em alerta, arruma a bolsa, as coisas, sua neném pode nascer a qualquer momento de 6 meses. E eu mó tranquila, irmãos. Eu falei, gente, não tenho nem tempo para pensar que ela vai nascer agora. Está programado daqui, 9 meses. Eu ainda não tinha arrumado nada, né?
Falei, eu tenho fé, eu tenho Deus, e Deus está me ouvindo. Não dá agora. 6 meses, ela falou, nossa, você está aqui, e aí você está sentindo o quê? Eu falei, nada, só enjoo e muita fome. Né? 6 meses, passou, 7 meses, o remédio acabou, irmãos. O remédio acabou, não falei nada pro meu marido. Falei, deixa, depois eu compro. Eu fiquei nessa de depois eu compro. E não era porque eu não tinha dinheiro, não, eu tinha, irmãos. Porque eu falei, escuta uma coisa, Deus está segurando esse colo. Não preciso desse remédio, não. Deus está segurando. 8 meses. Ela fez novamente o exame, mediu meu colo, irmãos. Aquilo que era 2 foi para 3,5, quase 4. O meu colo cresceu, porque o mesmo Deus que faz uma perna crescer, um braço crescer, Ele pode fazer um colo crescer ou qualquer outra coisa. Deus é poderoso, irmãos. O que é que você tem buscado? Qual é a cura? Você crê que Deus pode fazer? Você crê? Ela vira para mim e fala, pode parar de tomar o remédio. Eu, linda. Já não tomava, já fazia mais de um mês, né, amor? Falei, já nem tomo mais, né? Mas deixa pra lá, nem vou discutir com ela, né? Minha neném nasceu de 9 meses, irmãos. Num ambiente de alegria, de paz. Não senti uma dor. Não tive uma contração. Vimos o parto dela. Meu esposo ao lado. Deus é fiel, irmãos. O que você tem buscado nessa noite? Deus é fiel. Eu lembro que uma vez a pastora foi pregar na sede, ela contou uma parte desse testemunho. E veio uma jovem me procurar e falou, era você, né? Ora por mim. Eu falei, oro. Lógico que eu oro. Ela falou, eu não posso engravidar. Eu falei, não, você não podia engravidar. Não podia. Você pode. No dia que nós estávamos na reunião de parceiros de aliança, essa moça veio até mim. Eu nem lembrava mais dela. Ela falou, você lembra de mim? Eu falei, não. E ela com um bebê no colo, ela falou, você lembra que você orou por mim? Eu não podia engravidar. E esse é o meu filho. Eu queria te mostrar, para te falar que o poder de Deus é real. Eu criei na palavra que foi liberada sobre a minha vida. Eu criei no poder de Deus. E eu tomei posse. Ei, o que você tem buscado? Qual é a cura? E não para por aí não, irmãos. Pensa, 2020 na mesa de cirurgia de novo. Tive a cesárea, foi minha filha. Achei que ia ficar tranquila, irmãos. 2021. Finalzinho de 2021, passo mal de novo. Uma dor no estômago, irmãos do céu. Que se não fosse a anja Rosilene, a anja Rosiane, as anjas me acudiam, eu não sei o que teria acontecido comigo. Primeira semana de dezembro, eu lembro como se fosse hoje. Eu senti uma dor no estômago e essa dor desceu para o meu corpo inteiro. Doía todos os meus ossos. A Rose falou que eu delirava no hospital. Que eu pedia para Jesus voltar, para Deus me levar. Que eu vomitava, que as pessoas olhavam e falavam assim, passa ela na frente. Porque ela está muito mal. Fiz exames de sangue, irmãos, pasme. O médico olhou para mim e para o meu esposo, depois quando nós fomos buscar o resultado, ela não tem nada. Nem o exame de sangue dela está alterado. Amém. Voltei para casa. Isso era um sábado. No domingo eu tinha que ministrar com as crianças. Eu lembro que a pastora até falou, você não acha melhor ficar tranquila de boa? Eu falei, não, Deus me chamou. Ele me deu a palavra. Eu vou, nem que você vai ficar pegando. Deus tinha me dado uma palavra específica com as crianças, irmãos. Eu acho que ninguém ia me segurar em casa, porque meu coração fervia. E eu falava, se isso for levante do inimigo, vai envergonhar ele, porque eu não vou parar, eu vou continuar. Deus levou sobre si as minhas enfermidades. Eu estava com dor, mas quando eu cheguei na igreja, passou. Eu ministrei com as crianças, eu fiz a direção que Deus me deu, oramos, fizemos. Acabou. Foi como se visse tudo de uma vez, assim, ó. Eu já saí do culto para o hospital com meu esposo. Fomos novamente.
Deram mais remédio. Deve ter comido alguma coisa. Pode ser isso, pode ser aquilo. O meu esposo ainda sugeriu, será que não é apendicite? Não, pode ser, não é. Vai para casa. Fomos para outro hospital. No mesmo dia, me deram medicação, eu melhorei, mas a gente foi para outro hospital. Fomos para o São Marcos, em Ferraz. Não vá. Júlio Tupi também não vá, por favor. Se você quer viver, não vá. Cheguei lá, a médica pega o meu exame que eu fiz lá no Júlio Tupi e ela olha. Irmãos, eu estou falando isso porque você vai entender quando eu chegar mais para frente. Ela olhou e disse, seu exame está normal, não tem nada. Ela disse assim para mim, meu esposo falou, doutora, será que isso não é apendicite? Ela disse, não, deve ser alguma coisa no ovário dela. Aí eu falei, não, no meu ovário não. Porque eu fiz vários exames mês passado e não tinha nada, doutora. E eu já passei por algumas situações, todos os meses, eu sempre preciso fazer algo e não tem nada. Não, deve ser no seu ovário. Eu falei, não, no meu ovário não. Fomos para casa. Irmãos, passei a semana inteira revirando de dor. Vai comigo a semana inteira, se torcendo de dor, revirando de dor. Vai para lá, vai para cá. Até que uma outra anja, Ellen, me consegue um exame lá onde ela trabalha. E aí eu fui fazer o exame. Só passei, só entrei na sala. O médico me revirou, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu falei, Jesus amado, tá que nem lá no negócio que eu passo de oncologia, Jesus. Ele disse, tem nada, você tá boazinha, menina. Mas, ele disse, quando eu encosto com o aparelho no seu intestino, eu sinto que você se incomoda. Faça uma tomografia, nós vamos conseguir ela para você. No outro dia, consegui essa tomografia, irmãos. No outro dia não, na semana seguinte. Na semana seguinte, passei dias com dor e febre. E todos me diziam, você não tem nada. Quarta-feira da semana seguinte, eu faço o exame. Pego o resultado do exame e vou num médico particular, eu e meu esposo. Na hora que o médico olhou para o exame, isso já na quinta-feira, irmãos, já tínhamos passado quase 2 semanas. Ele olhou e falou assim, você não fez nenhum exame de sangue? Antes dele falar com a gente, eu falei, eu fiz, doutor, mas está tudo bem meu exame de sangue? Ele falou assim, não, deixa eu ver o seu exame. Porque eu não estou acreditando que você fez um exame de sangue. Eu peguei, ele viu a data. Ele falou, o seu exame de sangue está todo alterado. Você tem infecção no seu sangue, no seu corpo. Olha aqui. E começou a pontuar para mim, para o meu esposo, aonde o médico com uma caneta pontuou e disse que estava normal. Ele falou, você está com apendicite aguda. Corre para o hospital agora. Você já está desde o dia 3 andando com isso. Era dia 15. Meu esposo, nós vamos para o hospital, irmãos. Pasme. Quando o médico olha para os exames, nem ele acreditou, mas você fez exame de sangue, eu fiz. Mas você está tudo esse tempo assim? Ele falou, vai entrar na faca agora, não tem como, não tem jeito. Quando me abriram, irmãos, a apêndice já tinha estourado, apodrecido, infecções por toda parte do meu corpo e fezes. Agora me diz quem estava me sustentando. Era Deus. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir todas as coisas. Creia. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para te parar. Essa enfermidade não é para acabar com as promessas de Deus sobre a sua vida. Aleluias! Essa enfermidade é para que o nome de Deus seja glorificado. Nenhum médico acreditava que eu estava tanto tempo com aquilo e daquela forma. Em 24 horas uma pessoa morre. Eu estava quase 2 semanas, eu acho que 13 dias deu. Não tinha só estourado, já estava podre dentro de mim. Eu lembro que eu saí da cirurgia, eu acordei logo em seguida, eu passei a mão na minha barriga. E eu vi um monte de gases aqui, e eu pensei, mas me disseram que a apendicite é do lado. E aí a médica já veio falar comigo, ela falou assim,
o seu caso foi um pouco delicado. Ela foi bem delicadinha, falar. Ela não falou, você quase morreu. Aí a gente precisou abrir a sua barriga toda. Tá bom? Eu falei, não, fica tranquila, eu tô viva, né? Pensei de menos. Ela, só que assim, você vai ter que ficar uns dias com a gente. Aí eu falei, por quê? Não disse que vai embora no mesmo dia? Ela, não, porque a gente precisa que seu intestino volte a funcionar. Porque foi um pouco delicado. Aí eu falei, a senhora precisa que meu intestino volte a funcionar? Ela falou, é. Eu falei, pra já, doutora. Lembrei lá de trás da cirurgia. É agora, eu comecei. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que eu vou naquele banheiro e eu vou em pé, eu não vou usar fralda, eu não vou usar aquela coisa que é tia, eu não vou usar nada, eu vou levantar dessa cama e eu vou no banheiro, meu intestino vai voltar a funcionar. E eu comecei a orar. Irmãos, no outro dia, eu chamo a enfermeira e falo, eu quero ir no banheiro. Ela falou, você está recém-operada. Eu falei, não, mas tudo bem, eu levanto, eu quero ir no banheiro. Aí ela falou, não, a sua cirurgia foi delicada, você está com uma sensação. Eu falei, moça, não é uma sensação. Você vai ficar brava com a sensação. Não é possível, porque assim, seu intestino não vai voltar a funcionar agora. Eu falei, moça, vai por mim, vai. Quem me conhece sabe que vai. Eu falei... E ela me leva para aquele banheiro com aquela cara tipo, ai, tá bom, eu vou te levar lá, tá, vai. Aí você vai voltar e vai ver que era só uma sensação. Eu falei, tudo bem. Eu fui no banheiro 3 vezes seguidos, irmãos. Isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque eles falaram que não ia voltar a funcionar o meu intestino, e voltou. O médico ficou assustado. Ele passou e falou assim, ela não foi no banheiro. Eu falei, já fui 4 vezes. Aí ele, como assim? Você fica tranquilo, doutor, é normal, é bem normal, é bem tranquilo. Mas seu intestino já voltou a funcionar? Eu falei, já. A doutora disse que o problema era esse. Eu procurei resolver. Jesus resolveu. É poder de Deus, irmãos. Quando Deus tem uma promessa para a nossa vida, nada para. Irmãos, a infecção foi contida, eu não passei mal, eu me recuperei, eu saí daquele hospital. E eu não tive nada. Eu passei com meu pai no médico esses dias, eu conversando com o médico dele, e o médico dele disse, você não sentiu nada depois dessa sua cirurgia? Falei, nada. Ele falou assim, era para você ter as mesmas coisas que o Bolsonaro teve depois da cirurgia que ele fez. Porque causa um negócio reverso no intestino. Eu falei, não, tive nada não. Deus fez completo, perfeito. Tenho mais tempo para isso não. Deus é poderoso, irmãos. Quando Ele faz, e Ele faz para o nome dEle ser glorificado. Eu estou falando isso para você, sabe por quê? Que é para gerar fé no seu coração. É para gerar fé no seu coração. É para gerar sede no seu coração. Deus é poderoso para fazer. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Deus é poderoso para fazer todas essas coisas. Qual é a cura que você precisa? Quando Jesus vinha pregar, Ele passeava, Ele pregava o reino dos céus, o reino de Deus, e depois Ele curava os enfermos. E por que Ele pregava o reino? E depois Ele curava as pessoas. Eu estava perguntando para Ele, porque no reino não há doença, porque no reino não há dor, não há angústia, não há medo. Porque no reino não há nada disso. E é o Espírito Santo que é mais. E onde está esse reino? Lucas 17, 21. E dirão que estão ali ou ali. Porque eis que o reino de Deus está dentro de nós. Você carrega o reino de Deus dentro de você. Labassurie, lamanaie. Você carrega o reino de Deus. Nada pode te parar.
Se coloca de pé nesse momento. E gera fé no seu coração. Você crê? Se você crê, você precisa também ter uma posição diante disso. Porque eu tinha uma palavra. Eu sabia que Deus ia me curar. Mas eu clamei. Eu clamei a Ele em concordância, declarando: eu creio nessa palavra. Não adianta nós somente ouvirmos aqui e a gente não tomar posse, a gente não clamar a Ele. Jesus, Ele cura o filho de um oficial. Bem no comecinho, depois do milagre no casamento, que Ele transforma água em vinho. Esse oficial vê isso, ele tem um filho doente e ele vai até Jesus. E ele diz: Jesus, meu filho está enfermo. Ele foi até Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali, ele foi até ele. Não espere eu falar nada, mas vá até Jesus nessa noite. A mulher do fluxo de sangue, se somente eu tocar. A multidão era enorme, mas ela foi até Jesus. Ela caminhou até Ele e eu te pergunto, qual é a cura que você busca nessa noite? Vem, Jesus está aqui, como aqueles 10 leprosos, grite: ei, filho de Davi. Mas vem até Ele está aqui. Aralamanaia.